Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 27 de agosto, o nosso texto está no livro de 1 Samuel, no capítulo 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus. Fez Yahvé um grande livramento a todo Israel, tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive Yahvé, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte de Yahvé se tornou sobre Saul, e estando ele em casa, e tendo na mão a sua lança, tangendo Davi com sua mão o instrumento de música, procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo nesta mesma cama para que eu mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel em Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote, e o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra por todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Samuel entre os profetas? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes,
à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos e em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de apóstolo, e de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Lamentações, capítulo de número 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como está espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por vaso de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que criaram em carmesim abraçaram o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus narizes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite,
Eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas a sua pele, não se conhecem nas ruas. A sua pele se lhes pegou os ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada mais ditosas são dos que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassado por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu Yahvé cumprimento ao seu furor. Derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Erram como cegos as ruas, andam contaminados pelo sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar as suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles. Imundo, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. A ira de Yahvé os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Até chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro de nossas narinas, o ungido de Yahvé, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também a ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, e descobrirá os teus pecados. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, que aqui em 1 de Samuel, no capítulo 19, quando o Espírito Santo de Deus entra em ação, e nesse texto ele entrou impedindo que Davi fosse consumido pelo seu inimigo, a ação do Espírito converte até mesmo as atitudes, os intentos e os propósitos do inimigo, fazendo mudar completamente a rota e o curso dos acontecimentos, a ponto de que os inimigos passaram a profetizar como que cheios do Espírito Santo. Portanto, o Senhor, ele tem total controle e poder sobre qualquer circunstância que possa acontecer nas nossas vidas, desde que nós nos coloquemos em suas mãos e confiemos de que ele pode, sim, conduzir da maneira como ele quiser todas as ações da nossa vida. Em 1 aos Coríntios, Paulo demonstra uma consciência muito forte de que Cristo une, Cristo não divide. E os cristãos daquela época tinham essa dificuldade de entender que todos eram um em Cristo e ficavam se subdividindo conforme o pregador da sua conversão, né? Uns dizem ser de Paulo, outros de Apolo, porém, o que Paulo vem dizer é que todos nós pertencemos ao Senhor. Por isso, meu querido, honre sim a igreja onde você entrega o seu louvor, a sua comunhão diante de Deus, com o povo, com a noiva, porque isso é importante. Mas, sobretudo, denomine-se cristão. Não denomine-se por placas, porque as placas ficarão, mas a noiva subirá. E a noiva pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos, te louvamos, damos graças ao seu nome poderoso e clamamos ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito seja sempre sobre nós, nos livrando do mal, nos conduzindo a caminhos de salvação e dispersando, desbaratando todo o plano do inimigo
contra as nossas vidas. E que nós possamos, Pai, ter total consciência de que somente o Senhor foi à cruz para nos salvar. Por isso, pertencemos a Ti, por direito de criação e por direito de redenção. Te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!